21. Muito bem. Queridos, um dos meus filmes prediletos, talvez aquele que esteja entre os 5 primeiros, é um filme que, na verdade, é um musical já antigo, que ganhou uma adaptação para o cinema. Na verdade, é uma obra literária que ganhou uma adaptação musical, que, por sua vez, ganhou uma adaptação para o cinema, que chama-se Os Miseráveis. Esse filme que está aí atrás. Hugh Jackman, um elenco muito bom, ganhou várias premiações. E é uma história, apesar de longa, é uma história muito boa. Se você gosta de musical, é um filme que vale a pena você ver. E é um filme que trata de várias questões que, para nós crentes, é muito relevante. É um filme que trata sobre a questão da lei e da graça. É um bom filme para você assistir e refletir um pouquinho sobre tudo o que acontece ali. Mas o que eu quero mencionar para os irmãos desse filme, que é um filme que se passa na França do século XX, entre ali o período das revoluções francesas, ali da Revolução Francesa, mas entre as pequenas revoluções que aconteciam nesse período. O que eu quero trazer para os irmãos é a história desse homem que vai aparecer aí. Esse homem que está... talvez precise apagar a primeira luz aqui. Esse homem que está olhando para a câmera, interpretado pelo Hugh Jackman, que se chama Jean Valjean. Esse homem, ele era um prisioneiro que esteve preso por 19 anos por ter roubado um pedaço de pão para entregar para a sobrinha dele que estava passando fome. Ele e toda a família passavam fome, então ele é preso por ter roubado um pedaço de pão e ele fica 19 anos preso. Quando ele finalmente é liberto, ele tem que, meio que naquela época não tinha tornozeleira eletrônica, então ele tem uma carta que ele precisa ficar apresentando de tempos em tempos para que as autoridades soubessem onde ele estava. O problema é que todo lugar que ele vai pedir emprego, ele não consegue emprego, ele não consegue trabalho, porque ninguém quer ter um ex-presidiário como funcionário. E depois já de alguns dias tentando isso, já com fome, ele encontra então a casa desse homem, na verdade uma igreja. Ele é acolhido por esse padre que está ali ao fundo. Esse padre o acolhe, dá comida a ele, dá um banho nele, troca as roupas dele, dá um lugar para ele dormir. Aí a coisa parece que agora se estabilizou, pelo menos até então. O problema é que Jean Valjean, meio revoltado ainda com a vida, ele vê que esse bispo e aquela pequena igreja ali da França, eles têm um conjunto de talheres de prata, muito precioso. E então ele tem a brilhante ideia de roubar esses talheres de madrugada, enquanto todos da igreja, inclusive o bispo, estão dormindo. Ele rouba esses talheres, foge, só que os guardas pegam ele e trazem para o padre de novo com os talheres. No filme isso é retratado com uma série de prataria, cálices e tudo mais de prata que o Jean Valjean roubou. Os guardas trazem tudo isso de novo para o padre. E o Jean Valjean fala, bom, agora acabou para mim, eu vou voltar de novo para a prisão, não tem mais jeito. Eu tentei enganar os guardas falando que eu tinha ganhado isso, eles não acreditaram, agora não tem mais jeito, porque esse bispo vai perceber o tamanho da minha ladroagem, como eu fui um mau caráter, ele vai me denunciar, eu vou voltar de novo para a cadeia. E o padre então, pode passar, Vitor, o padre então olha para aqueles guardas que falam, bom, nós trouxemos ele, está aqui a sua prata, ele disse que o senhor deu essa prata para ele, mas obviamente isso é mentira, então nós trouxemos ele aqui de volta para que o senhor pudesse tomar as devidas providências e nós o levaremos preso. Agora eu quero que você congele a história aí, nós voltaremos para ela depois. E o que vai acontecer com Jean Valjean é cena do próximo capítulo. Pode acender aqui as luzes, por favor. Mas, queridos, o que a história de Jean Valjean ensina para nós, se você ficou curioso, você pode ler o livro, é um livro de Victor Hugo, um livro bem grandão, ou você pode assistir o filme, é um filme de 2h30, mas é um filme muito bom, um musical muito bom. Mas, via de regra, dentro de tudo que nós podemos aprender desse filme, nós aprendemos um conceito precioso a respeito de perdão. Nós aprendemos um conceito valoroso, um conceito importante a respeito do perdão e como isso acontece na prática. Os irmãos entenderão o porquê disso mais para frente. E nós podemos aplicar exatamente o que nós veremos aqui hoje, nos versículos 18 a 21, a cena que eu estou descrevendo para os irmãos desse filme. Se vocês se lembrarem, nós já estamos no miolo ali da carta de Filemão há algum tempo. Nós já estamos naquela parte central ali da carta, onde Paulo faz o pedido propriamente dito em favor de Onésimo. Nós já estamos há algum tempo nesse miolo que vai do versículo 8 até o versículo 20, ou até o versículo 21, que é onde nós iremos nesta noite.
E você deve se lembrar que Paulo, nesse miolo, ele está dando motivos pelos quais Filemão deveria perdoar Onésimo, o escravo fujão. Onésimo fugiu, deu prejuízo para o seu senhor, encontrou Paulo em Roma, se converteu e agora ele deseja voltar e rever a sua situação com o seu senhor. E intercedendo por Onésimo, esse escravo fujão, então Paulo redige essa carta, e nesse miolinho que nós estamos, que nós terminaremos hoje, nós temos as razões pelas quais Filemão deveria aceitar Onésimo de volta. E nós já vimos 4 grandes razões aqui. Primeiro, Filemão deveria perdoar Onésimo por amor aos crentes. Agora Onésimo era um irmão, era um crente. Ele deveria perdoar Onésimo como um irmão. Além disso, Filemão deveria perdoar Onésimo também como uma resposta à transformação que Deus operou na vida de Onésimo. Esse escravo fujão agora era um crente de verdade, mudou, a sua cabeça mudou, a sua mente mudou. Ele era um outro homem agora. Onésimo foi transformado por Cristo e Filemão deveria recebê-lo de volta. Na última vez que nós estivemos em Filemão, nós falamos que Filemão deveria perdoar Onésimo em prol da unidade do corpo. Isso está aí nos versículos 15 ao 17, que são os versículos que nós estudamos na última vez que estivemos em Filemão. E hoje, terminando esse miolinho aí da carta, nós veremos que Filemão deveria perdoar Onésimo por gratidão pela salvação que ele mesmo recebeu. Filemão era um salvo, Filemão era um crente. E olhando para essa situação em que Onésimo quer voltar, em que Onésimo quer ser perdoado, o modo como Paulo redige esse trechinho aqui, mostra para nós como é o perdão divino e como deve ser o perdão que nós exercemos uns para com os outros. Então Paulo quer colocar na cabeça de Filemão a ideia de que, olha, você foi salvo também, você foi alvo do perdão de Deus e agora você deve estender esse perdão a Onésimo também, a exemplo do que Deus fez com você. E você, como fruto da gratidão que você tem pela salvação que você recebeu, você deve perdoar Onésimo, o escravo fujão. Por isso que eu quero mostrar para os irmãos essa noite, é que o perdão entre irmãos é um retrato vivo do perdão divino. O perdão entre irmãos é um retrato vivo do perdão divino. Quando eu perdoo um irmão, eu estou pintando um retrato vivo do perdão que Deus me concedeu. Aí nós, como crentes, precisamos sempre ter isso em mente. E é impossível você não olhar para os versículos 18 a 21 e você não perceber como o perdão divino está presente aqui. Observe com atenção aí os versículos 18 a 21. Você vai perceber que Paulo usa de uma linguagem de substituição. Exatamente o que Cristo fez por nós, entrando no nosso lugar, levando a nossa culpa. Cristo nos substituiu no Calvário. Paulo usa de uma linguagem de substituição aqui, quando ele se coloca no lugar de Onésimo, para pagar toda a dívida que Onésimo causou a Filemão. Além disso, especialmente nos versículos 21, no versículo 20 e 21, mas em toda a carta, nós percebemos Filemão sendo convidado a transbordar a sua graça, a transbordar a graça que Deus colocou nele. A graça que Deus apresentou a Filemão deveria ser transbordada agora também. São temas que têm tudo a ver com o perdão que Deus nos concedeu. São temas que estão intimamente ligados ao perdão que Deus deu para nós. Deus nos substituiu na cruz. Deus concedeu graça a nós. E é baseado nesse exemplo, é baseado nessa realidade do perdão de Deus que Paulo fala por fim. Filemão, receba Onésimo de volta, porque você foi recebido por Deus de volta também. Esse é o ponto de partida pelo qual você deve olhar o perdão para Onésimo. Eu quero mostrar que o perdão entre irmãos é um retrato vivo do perdão divino a partir de 3 atitudes de quem perdoa. Assim como Deus nos perdoou, e essas 3 atitudes estão presentes na ação de Deus ao nos salvar, ao nos perdoar, nós como crentes precisamos desenvolver essas 3 atitudes também, porque são atitudes que estão embutidas no perdão. Você não consegue perdoar sem uma dessas atitudes, não dá. São atitudes que envolvem o perdão. Quais são essas atitudes, essas 3 atitudes? Primeiro, perdoar é assumir uma dívida. Essa é a primeira atitude. Quando nós perdoamos, nós estamos assumindo uma dívida. Uma dívida real, uma dívida cara, mas nós estamos assumindo uma dívida. Em segundo lugar, quando nós perdoamos, nós estamos restaurando a alegria, não apenas de um indivíduo, mas da comunidade como um todo. Era esse o desejo de Paulo, que a comunidade de Colossos, que a igreja ali dos colossenses, que toda aquela comunidade fosse revigorada, que a alegria fosse restaurada não só na casa de Filemão, onde Onésimo trabalhava, mas em toda a comunidade, que a alegria pelo perdão fosse restaurada ali. E uma terceira atitude é o transbordar da graça. Queridos, Deus agiu para conosco dessa forma. Ele assumiu a nossa dívida, Ele restaurou a nossa alegria e Ele transbordou sua graça em nós.
E quando nós perdoamos, nós fazemos a mesma coisa. Nós assumimos uma dívida, nós restauramos a alegria e nós transbordamos graça. E são essas 3 atitudes que eu quero mostrar brevemente para os irmãos. Acompanhem comigo então, versículo 18, o primeiro versículo que nós estudaremos. Quando nós falamos de assumir uma dívida, nós percebemos isso nos versículos 18 a 19. Veja o que diz aí esses versículos. E se ele te causou algum prejuízo ou te deve alguma coisa, lança-o na minha conta. Eu, Paulo, escrevo isto de próprio punho. Eu o pagarei, para não mencionar que tu me deves a ti mesmo. Queridos, houve prejuízo financeiro para Filemão. Não tem jeito. Filemão tinha um escravo, esse escravo fugiu. Possivelmente, Filemão teve um prejuízo financeiro porque Onésimo deve ter roubado alguma coisa, como Jean Valjean roubou. Para que ele pudesse se transportar para Roma, para que ele pudesse sobreviver um tempo ali, ele precisava de alguns recursos e possivelmente Filemão foi roubado por Onésimo. Então é possível que houvesse aqui, quando Paulo fala da possibilidade de um prejuízo, pode estar se referindo a um prejuízo financeiro. Ou esse prejuízo financeiro pode não ter necessariamente sido um roubo, mas o fato de você ter um funcionário que foge e não cumpre as horas, te traz um prejuízo. Afinal de contas, tempo é dinheiro. Nós não sabemos quanto tempo Onésimo ficou fora, quanto tempo Onésimo fugiu. E certamente Filemão teve que mexer ali os pauzinhos para resolver a questão dos funcionários dele ali, para dar conta do trabalho dele, do serviço dele. Então isso trouxe prejuízo real a Filemão. Agora é claro, você pode olhar e falar assim, mas Filemão podia ter deixado isso barato. Filemão era homem de posses, talvez isso não tenha sido lá grande coisa para Filemão. E é um pedido de Paulo, poxa Filemão, vamos deixar quieto, né? Deixa disso, vamos deixar o assunto para lá, não tem problema, foi um prejuízozinho, mas logo mais a Bolsa de Jerusalém sobe e a coisa recupera, não tem problema, a Bolsa de Colosso sobe, não tem jeito, a gente faz um investimento aqui, tá? Deixa na conta da graça. Realmente Filemão poderia fazer isso, como crente. E talvez essa fosse a expectativa de Paulo, porém, Paulo entende que quando se trata de dinheiro, a questão é delicada. Quando mexe em dinheiro, o bicho pega. E Paulo entende a delicadeza desse assunto. E Paulo entende que é possível que Onésimo tenha dado prejuízo mesmo. Então, vendo que talvez esse assunto seja um entrave, seja uma barreira para que Filemão perdoe Onésimo, Paulo já antevê o problema e fala, veja bem, se ele causou algum problema, eu pago, não tem problema, acabou, não tem tempo ruim, eu pago a dívida dele se ele causou algum problema. Se a questão é que você não vai recebê-lo porque tem um desconforto financeiro, uma questão, uma pendência a ser resolvida, se tem uma continha a ser paga, não tem problema, eu assumo essa dívida. Se esse é o problema, resolvemos aqui então. E os termos que Paulo usa aqui, queridos, são termos comerciais. Veja o que ele diz, se ele te causou algum prejuízo, isso é um termo comercial. Se ele te deve alguma coisa, isso é um termo comercial. Paulo está usando uma linguagem que era conhecida de Filemão. Era uma linguagem comercial porque Filemão, como senhor de escravos e possivelmente como homem de posses, ele conhecia toda essa linguagem, ele sabia dialogar nesse campo. E Paulo usa dessa linguagem para se aproximar de Filemão e tratar ali a questão em termos mais passivos, em termos mais tranquilos, para que Filemão entendesse ao que Paulo está se propondo aqui. E é engraçado que nós vemos o versículo 19, e talvez isso cause algum estranhamento para você, porque o versículo 19 diz assim, eu, Paulo, escrevo isto de meu próprio punho. Aí você fala, ué, mas Paulo não escreveu a carta inteira de próprio punho? Será que Paulo datilografou a carta e só essa parte ele escreveu à mão? É claro que não, né? Será que Paulo não sabia dessa carta? O que está acontecendo aqui? Queridos, o que era muito comum, especialmente naquela época, e o apóstolo Paulo fez uso disso, nós vemos isso em Romanos acontecendo, era o uso a prestação de serviços de amanuenses. Eram pessoas que escreviam as cartas, enquanto possivelmente Paulo ditava as cartas. Então é possível que Filemão estivesse sendo ditada e o amanuense estivesse escrevendo. Só que há um problema, porque como vou saber se uma carta que chegou para mim do outro lado do mundo, que diz ser de Paulo, é mesmo uma carta de Paulo, se está com a letra de outra pessoa? Romanos tem uma letra, Colossenses vai ter uma letra, Efésios vai ter uma letra, Coríntios vai ter uma letra. Como eu vou saber qual que é a letra de Paulo? Não tinha
caligrafia naquela época. Era difícil você entender isso. Então, o que acontecia? No momento em que Paulo queria mostrar que era ele mesmo, que ele queria mostrar, essa carta é minha, essa carta tem autoridade porque eu estou ditando ela, eu estou escrevendo ela nesse processo aqui junto com o amanuense, Paulo então tomava a pena e escrevia uma saudação de próprio punho. Veja isso acontecendo em 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Isso é importante para nós entendermos como era esse processo de escrita da época. 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Veja o que diz o versículo 17. Possivelmente aqui nós temos também um amanuense escrevendo, uma pessoa responsável por escrever a carta, e no momento certo, no momento de dar a saudação, no momento de falar, olha, sou eu mesmo que estou ditando, que estou escrevendo essa carta no processo, então Paulo escrevia de próprio punho. Veja o que ele diz em 2 Tessalonicenses 3,17. Eu, Paulo, vos cumprimento de próprio punho, meu sinal em cada carta, é assim que escrevo. Ou seja, as igrejas conheciam o jeito como Paulo assinava suas cartas. Então, por mais que a letra fosse de um amanuense, chegava um momento que você via, não, essa carta aqui, realmente é de Paulo. Essa carta tem o selo de Paulo aqui. Só que, ainda que Filemão fosse escrita por um amanuense, o fato de Paulo ter usado uma terminologia comercial faz dessa assinatura de Paulo algo mais especial. Não é só uma comprovação de que era realmente Paulo que estava escrevendo. Quando Paulo fala, eu escrevo de próprio punho, eu pagarei, é como se fosse uma nota promissória. Ou seja, Paulo está assinando um documento, e ele está se comprometendo com isso, assinando esse contrato dentro dessa carta, ele está se comprometendo a assumir o prejuízo do escravo fujão. Então é mais do que uma identificação, é aqui um contrato comercial que Paulo está fazendo. Por isso ele usa dessa linguagem e ele assina desse jeito. E queridos, quando nós olhamos para essa realidade, essa postura de Paulo em assumir a dívida de Onésimo, nós precisamos lembrar o ensino bíblico de que toda ofensa gera uma dívida. Toda ofensa gera uma dívida. Seja com Deus, seja com os homens. Quando eu ofendo meu irmão, eu estou gerando uma dívida. Eu estou tirando dele algo que é devido. Quando eu ofendo meu irmão, eu estou fazendo uma falta contra ele. E especialmente quando nós falamos em termos da nossa ofensa para com Deus, a nossa dívida é infinitamente maior. Só que nós olhamos na Escritura que nós já temos, por natureza, uma dívida com Deus. E aqui nós começamos já a perceber como Paulo usa dessa linguagem para remeter Filemão o perdão que ele recebeu do próprio Deus. Porque nós percebemos, por exemplo, vejam em Colossenses capítulo 2, nós percebemos que nós tínhamos uma dívida para com Deus, as nossas ofensas a Deus, o nosso modo de vida distante de Deus, o nosso pecado nos afastava de Deus, isso constituía uma ofensa terrível, infinita a Deus, e por isso nós tínhamos uma dívida para com Ele. E é por isso que todos os pecadores são dignos do inferno, merecem o inferno, por conta dessa dívida terrível que nós temos para com Deus, por conta do nosso pecado. Em Colossenses capítulo 2, que é uma carta que foi escrita junto com Filemão, ou seja, nós precisamos ler Filemão à luz de Colossenses, os conceitos ali são muito próximos. Se Filemão era da igreja de Colossos, então Filemão teve acesso a essa carta também, então as duas cartas foram lidas juntas, possivelmente, de maneira que os conceitos apresentados numa carta enriquecem o que é apresentado em outra. E vejam o que Paulo diz em Colossenses 2, no versículo 13 e no versículo 14. Veja só, Colossenses 2, 13. E a vós, quando ainda estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Deus vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos pecados e apagando a escrita de dívida que nos era contrária e constava contra nós em seus mandamentos, removeu-a do nosso meio, cravando-a na cruz. O nosso pecado gerava essa ofensa contra Deus, que por sua vez nos deixava em débito, uma dívida. Mas Cristo pagou essa dívida no nosso lugar, que é exatamente o que Paulo está se propondo a fazer no lugar de Onésimo. Onésimo não pode pagar essa dívida. Onésimo é um escravo fujão, ele não tem fundo de garantia. Ele não tem dinheiro para pagar. Mas Paulo fala, não, eu vou pagar. E o que Cristo fez conosco foi a mesma coisa. Nós não poderíamos pagar a nossa dívida. Então Ele veio e pagou a nossa dívida. Talvez você seja da época em que você ia nas vendinhas, naquelas
vendinhas que tinham aqueles doces bonitos assim na frente, e você fazia a sua pendura ali, não é? Você colocava lá, anota um docinho para mim, anota 2 docinhos para mim, pega um salgado aqui, pega um salgado ali. Eu me lembro que quando eu era pequeno, eu estudava aqui próximo, e na hora do intervalo eu sentia fome. E tinha uma senhora lá da escola, que ela fazia uns salgadinhos pequenininhos, assim, muito bons. Só que, assim, eram salgados baratinhos. Você comprava 4 salgadinhos pequenininhos, tinha um enroladinho de frango com catupiry fantástico. Só que você comprava os salgadinhos, era assim, 4 por R$1, barato. Nossa, pechincha. E eu comia e ficava satisfeito com aquilo. Só que eu era pequeno, acho que na época eu estava na 5ª série, alguma coisa assim, eu não tinha dinheiro para ficar pagando. Então o que eu fazia? Eu pendurava, eu anotava. Não, anota aí, pode anotar. Você quer também? Pode anotar, põe aí, anota todo mundo aí. Hoje é rodada de salgadinho por minha conta. Anotava. Ia passando uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, e eu nem ligava. Até que virava um mês e a senhorinha da cantina chegava para mim com um papelzinho. E falava, olha, leva isso para sua avó. Na época eu morava com a minha avó. Leva isso para a sua avó. E, irmãos, quando eu olhava aquela dívida, eu falava, mas tem certeza que essa conta está batendo? Eu acho que tem salgado a mais aqui. Quantas broncas eu não levei, porque eu comia demais. Isso explica os meus quilinhos a mais hoje. Né? Quantos enroladinhos de frango com catupiry eu não comi no intervalo da escola? Mas era uma dívida que eu não conseguia pagar. Era uma dívida muito grande. Eu precisava que alguém pagasse essa dívida para mim. Então a minha avó ia lá e pagava a dívida. Tudo bem que minha avó pagava de um jeito bem menos gracioso do que Deus pagou a nossa dívida. Né? Eu ia de baixo até em cima, puxando pela orelha. Assim. Mas Deus não é assim conosco. Ainda bem, graças a Ele não é assim conosco. Né? Mas o que Paulo faz aqui é pegar a dívida de Onésimo e falar, deixa que eu pago. Deixa que eu pago os salgadinhos de Onésimo. Deixa que eu pago a coxinha de Onésimo. Deixa que eu pago aqui o enroladinho de frango com catupiry de Onésimo. Está comigo. Ele não pode pagar, mas eu pago. Isso é um reflexo, é um retrato vivo do que Deus fez conosco. Deus pagou a nossa dívida. E a pergunta que eu faço para você é, você ainda tem a sua dívida pendurada ou Cristo já pagou a sua dívida? Porque se Cristo não pagou a sua dívida, você não vai conseguir pagá-la. A eternidade será o tempo em que você pagará essa dívida distante de Deus. Mas nós aprendemos uma outra verdade aqui, olhando também para esses 2 primeiros versículos que nós estamos estudando, os versículos 18 a 19. Nós percebemos, queridos, que Paulo faz o que for preciso para restaurar a comunhão. Paulo está focado em restaurar a comunhão de Onésimo com Filemão. E ele faz o que for preciso para isso, até mesmo abrir mão dos seus próprios recursos materiais. Ele faz isso de maneira que, olha, eu sei que eu estou prisioneiro aqui, eu recebo o sustento das outras igrejas, mas eu estou disposto a abrir mão dos meus recursos financeiros, que são caros para mim, é algo custoso para mim. Eu estou disposto a abrir mão disso em prol da comunhão, em prol da unidade dos irmãos. Nós percebemos que para Paulo, a comunhão está sempre em alta conta. É algo muito precioso, é algo muito caro para Paulo. De maneira que os recursos materiais são coisa pouca comparado ao valor da comunhão, comparado à importância que ele dá para a comunhão. E isso de novo reflete o que Deus fez conosco. Queridos, Deus abriu mão do seu próprio Filho para que nós tivéssemos comunhão com Ele. E nós muitas vezes miguelamos alguns recursos materiais baratos para restaurar a comunhão com os nossos irmãos. É aquela pessoa que vai na sua casa e quebra uma coisa e você fica um mês sem falar com ela. Aquela pessoa que vai na sua casa, quebra o prato que a sua avó te deu no casamento, já de tradições milenares, que era da bisavó, da tataravó, e você fala, não tem como eu perdoar isso, porque não adianta. Como eu vou perdoar alguém que quebrou esse prato? Eu vou colocar durex e o prato vai voltar? Não adianta. Nós às vezes somos, perdoa a minha palavra, nós às vezes somos um pouco mesquinhos com o perdão que nós oferecemos aos outros. Enquanto que o perdão que Deus nos concedeu foi um perdão em termos infinitos. Ele deu o seu próprio Filho para que nós tivéssemos comunhão com Ele. E nós, às vezes, na comunhão rompida que nós temos uns com os outros, nós miguelamos, nós ficamos assim, não sei se vale muito a pena eu envolver os meus recursos nisso daqui, eu gastar o meu tempo, o meu dinheiro, aquilo que me é precioso, aquilo que me é valoroso para restaurar a comunhão com o meu irmão. Nós precisamos imitar a postura de Paulo, que por sua vez está imitando a postura do próprio Deus. Nós precisamos colocar a comunhão em alta conta.
e colocando a comunhão em alta conta, usar dos recursos necessários para que a comunhão seja reestabelecida. Paulo queria que isso acontecesse com Filemão e Onésimo, e nós precisamos desenvolver isso no nosso convívio também. Isso significará muitas vezes ressarcir eventuais danos. Poxa, eu quebrei o seu prato da sua avó, da dinastia Ming, desculpa. Não era a minha intenção, me perdoa, mas eu posso te dar um conjunto de pratos novos, que tal? Quem sabe? Vamos caminhar junto, vamos lá. Eu vou na Pressolândia não, loja de pobre, tem que ir numa outra loja. Vou na Kamikado, não, dá para melhorar um pouquinho mais, vamos em outra loja melhor, né? Tá, não, tudo bem, a gente vai, a gente acerta. Eu vou numa loja, eu compro o prato para você, não tem problema. Eu estou ressarcindo o prejuízo, porque para mim é mais importante estar em comunhão com você do que os meus recursos materiais. Muitas vezes, queridos, e aqui pensando em aplicações mais específicas, nós precisamos abrir mão não só dos nossos recursos materiais, mas abrir mão da nossa justiça própria e abrir mão do nosso orgulho. Quando alguém nos ofende, nós temos um desejo de ver a justiça feita, nós temos um desejo de falar bem feito, não é verdade? Você sente isso no seu coração, eu sei disso. Você é tão pecador como eu, nós sentimos isso, é natural de nós isso. Olhar e falar, eu quero que essa pessoa sinta o que eu senti. E nós falamos, isso é justo, isso é bom, porque ela me ofendeu e ela precisa ressarcir o prejuízo ao meu ego que ela causou. Nós precisamos abrir mão, não só dos nossos recursos materiais, mas abrir mão do nosso orgulho, abrir mão da nossa justiça própria também. Muitas vezes abrir mão da nossa imagem pessoal. O que tal pessoa vai pensar de mim se eu perdoá-la? O que tal pessoa vai pensar? O que a igreja vai falar de mim se eu perdoar tal pessoa? Eles vão pensar que eu sou um grande bobão de perdoar aquela pessoa, que de novo cometeu esse erro comigo. Eu não posso fazer isso. Abra mão. A comunhão é mais importante do que a sua imagem pessoal. A comunhão é mais importante do que os seus recursos materiais. A comunhão é mais importante do que a sua justiça própria, do que o seu ego. É mais importante. Abra mão, seja como Paulo, desprendido, não só em termos materiais, mas alguém realmente preocupado em restaurar a comunhão que foi rompida entre Onésimo e Filemão. E nós, nos nossos tratos aqui. Mas continue aí. Paulo diz assim, eu, Paulo, escrevo isto de próprio punho, eu o pagarei. Aqui uma garantia que ele dá, ele está assinando esse contrato. E na sequência ele fala, para não mencionar que tu me deves a ti mesmo. Paulo, de novo, ele usa um recurso aqui muito habilidoso de retórica. A carta toda é muito bem escrita. E o que Paulo faz aqui é basicamente assim, o recurso que Paulo usa na fala dele é assim, eu não vou te mencionar o que eu acabei de te mencionar. Eu não vou te mencionar o que eu acabei de falar para você. Talvez um equivalente na nossa linguagem, na nossa cultura, seja mais ou menos assim. Quando você liga para uma pessoa e fala, olha, desculpa, eu não quero te atrapalhar, mas já te atrapalhando, você já está atrapalhando a pessoa. Você usa de um recurso de retórica para falar que, olha, eu não quero te atrapalhar, mas eu já estou te atrapalhando. Ou ainda, se você quer ser um pouco mais sarcástico, um pouco mais irônico, você fala assim, eu não sou o tipo de pessoa que fala eu avisei, mas eu avisei. É esse o recurso que Paulo faz aqui, só que não com ironia, não com sarcasmo, é claro. O que Paulo faz aqui é, olha, eu não vou te mencionar 3 pontinhos. E aí ele menciona. Ele fala, eu nem vou te mencionar, Filemão, que você me deve a si mesmo. Ou seja, de alguma maneira, Filemão deve a salvação dele a Paulo, claro, no sentido de que Paulo foi quem pregou o evangelho direto ou indiretamente para Filemão. Filemão tinha uma dívida de gratidão com Paulo. Você deve ter uma dívida de gratidão com a pessoa que pregou o evangelho para você. Você deve se lembrar, talvez do seu pai, talvez aquele professor de EBD, aquele professor de EBF. Você deve ter uma dívida de gratidão com essa pessoa. E aqui parece que é isso que Paulo lembra a Filemão. Filemão, eu preguei em Colossos. Talvez Paulo tenha pregado direto para Filemão. Talvez o ministério de Paulo tenha frutificado na vida de Filemão depois, com outras pessoas, em outro ministério. Nós não sabemos o que aconteceu aqui, ao certo. Mas, de alguma maneira, Filemão era grato a Paulo pelo que tinha acontecido na vida dele. E o modo como Paulo contrasta essas duas coisas, esse débito espiritual de Filemão para Paulo, em contraste com o débito material de Onésimo para Filemão, faz com que a balança tenha uma pesagem. Coloque na balança os dois. O que pesa mais? Um débito espiritual ou um débito material? Qual vai pesar mais? Obviamente, o débito espiritual.
Coisas materiais passam, Paulo é alguém desprendido e ele quer colocar isso para Filemão, mas não apenas isso, Paulo não está mostrando, olha, Filemão, você foi alvo de um favor muito maior do que perdoar um escravo. Paulo não apenas está mostrando isso, como ele também nos mostra aqui que quando nós colocamos os valores espirituais da nossa vida nos devidos lugares, naturalmente, automaticamente, os nossos recursos materiais seguem isso. Veja o que diz Romanos capítulo 15. Abra comigo em Romanos capítulo 15, versículo 26. Quando os valores espirituais são colocados no lugar certo, eles refletem, eles expressam ações materiais. E Paulo está falando, Filemão, olha, você foi alvo dessa graça, desse perdão. É hora dos seus recursos agora demonstrarem isso também, como eu estou demonstrando a você. Veja o que diz Romanos 15. Veja só aqui como Paulo trabalha essa relação. Prioridades espirituais, valores espirituais, norteiam, orientam o modo como nós usamos os nossos recursos. Veja o que ele diz, versículo 26, Romanos 15, 26. Porque pareceu bem às igrejas da Macedônia e da Acaia levantar uma oferta fraternal para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Isso lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles. Porque se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servi-los com seus bens materiais. Ao que Paulo está falando para os romanos é assim, veja, os gentios participam agora de uma bênção espiritual. Eles são parte do povo de Deus agora. Eles são filhos de Deus, um benefício espiritual. E agora, por conta disso, os bens materiais deles acompanham essa dinâmica. Queridos, é por isso que nós, quando anunciamos o ofertório, nós falamos que o ofertório deve ser algo exclusivo dos crentes. Por quê? Porque nós, os crentes, colocamos, ou devemos colocar, as prioridades, os valores espirituais no lugar certo, entendendo que este é um momento de adoração, entendendo que este é um momento de expansão do reino, e nós, como servos do reino, estamos trabalhando para isso, estamos ativamente expandindo as muralhas do reino de Deus, e por isso, então, os nossos recursos materiais seguem essa direção, porque eles são norteados pelos princípios espirituais, pelos valores espirituais que estão na nossa mente. Por isso que Paulo faz esse contraste, por isso que Paulo faz esse peso aqui. E ao assumir essa dívida, queridos, por fim, Paulo nos mostra a postura de um pacificador. Ele é um reconciliador por natureza. Imitando sem dúvida o que o próprio Jesus fez conosco. Abram em Mateus 18. Eu sei que hoje nós estamos lendo mais textos que o normal, mas esse assunto é um assunto amplamente tratado na Escritura, que, como eu disse, desde o começo, é um assunto que reflete o perdão de Deus para conosco, e nós precisamos ver o que a Bíblia fala desse assunto. Em Mateus 18, nós temos ali, a partir do versículo 21, uma história conhecida, que parte da pergunta de Pedro a respeito do perdão. E veja como o que é ilustrado aqui deve ser a nossa postura deve ser diferente do que é ilustrado aqui. E é isso que Paulo esperava de Filemão. Veja lá, Mateus 18, versículo 21. Então Pedro, aproximando-se dele, perguntou-lhe, Senhor, até quantas vezes deverei perdoar meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? A pergunta de Pedro aqui é um pouco generosa, porque a via de regra, na cultura judaica, você não precisava perdoar tantas vezes assim, não. Você perdoava umas 3, 4, a coisa era suficiente. Pedro aqui está sendo generoso. Ele fala, Senhor, olha, vamos lá. Na ética do reino, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? 7 vezes? Pedro está pensando que ele está dando um show aqui. Né? Pedrão está desfilando aqui. Olha, Senhor, eu estou sendo muito generoso em perdoar 7 vezes. Veja a resposta de Jesus, versículo 21. Jesus lhe respondeu, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. É por isso que todas as vezes que alguém peca contra mim, eu falo 489 e contando. E eu vou debitando. Não, é claro que não. Aqui Jesus está usando de uma figura de linguagem. É um número muito alto, você não tem que ficar contando. Não é algo matemático aqui, é uma hipérbole, é uma figura de linguagem que Jesus está usando. Continua. Por isso o reino dos céus é comparado a um rei que quis acertar contas com os seus servos. Vejam de novo aqui a terminologia da dívida aparecendo. Versículo 24. E quando começou, foi-lhe apresentado um deles que lhe devia 10.000 talentos. Irmãos, isso é muito dinheiro.
muito dinheiro. É impossível uma pessoa pagar. Isso dava séculos e séculos e séculos de trabalho. É muito dinheiro. Era uma dívida infinita. Era impossível de alguém pagar essa dívida. Essa era a dívida desse conservo. Mas, não tendo com que pagar, seu senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrado diante dele, rogava-lhe: Senhor, tem paciência comigo que te pagarei tudo. Ele está fora de si, esse homem. Ele não consegue pagar essa dívida. Vejam como continua o texto. 27. Comovido, o senhor daquele servo soltou-o e perdoou-lhe a dívida. A dívida desse homem era imensa. Era praticamente infinita. Ele precisaria ser espírita para pagar essa dívida. Ele teria que reencarnar várias vezes até conseguir pagar essa dívida. Veja como continua a história. Versículo 28. Ao sair, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, alguém que era servo junto dele, né? Que lhe devia 100 denários, uma dívida muito menor, uma dívida que alguns dias de trabalho pagariam. E agarrando-o, sufocava-o, dizendo: paga o que me deves. Vejam a diferença da postura desse homem para o seu senhor. Então, caindo aos seus pés, o seu companheiro lhe suplicava: tem paciência comigo que te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes mandou colocá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Seus conservos, vendo o que acontecera, ficaram muito tristes e foram contar tudo ao seu senhor. Este, então, chamou-o à sua presença e disse-lhe: servo mau, perdoei-te toda aquela dívida. Por que me suplicaste? Tu também não devias ter compaixão do teu companheiro, assim como tive de ti? Queridos, quando nós vemos Paulo assumindo essa postura de reconciliador, de pacificador, sem dúvida alguma, Paulo tem em mente o que Cristo fez por nós, que é exatamente isso. Filemão, eu sei que ele te causou prejuízo, mas esse prejuízo é de 100 denários. Esse prejuízo é pequeno. Esse prejuízo, alguns dias de trabalho pagam. Esse prejuízo, eu pago para você. Agora, você foi salvo de uma dívida muito maior. Você foi salvo de uma dívida de 10 mil talentos. Uma dívida que você não conseguiria pagar. Qual vai ser a sua atitude agora diante disso, Filemão? Como você vai agir agora diante disso? Então nós temos aqui uma expectativa sendo colocada sobre Filemão, que certamente ensinaria a toda a igreja de Colossos. Pensando sobre Filemão, Lutero dizia o seguinte: nós somos os onésimos do Senhor. Nós éramos os onésimos. E Cristo foi lá e pagou a nossa dívida como Paulo fez. Ultimamente nós temos na internet um movimento de hashtags, né? Somos todos alguma coisa, né? Somos todos Chuchu, somos todos Marielle, somos todos alguma coisa, né? Nós podemos criar uma hashtag nossa. Somos todos Onésimo. Somos todos Onésimo. Essa é a nossa realidade. Nós somos escravos fujões. E nós tivemos um Paulo que chegou e falou: eu pago a dívida dele. Assumiu a nossa dívida. É por isso, queridos, que nós estamos falando que o perdão entre irmãos é um retrato vivo do perdão divino. O perdão entre irmãos é um retrato vivo do perdão divino. E os outros versículos, os outros 2 versículos que nos restam, são versículos curtos e que eu quero rapidamente passar aqui com os irmãos, que mostra a segunda atitude de quem perdoa. E a segunda atitude de quem perdoa é restaurar a alegria. Veja o que diz o versículo 20. Sim, irmão, gostaria de ser beneficiado por ti no Senhor. Dê ânimo ao meu coração em Cristo. Irmão, sem dúvida alguma, Paulo estava numa situação estressante. Porque Paulo gostava muito de Onésimo e Paulo gostava muito de Filemão. Se você não ficou no meio da briga de 2 amigos seus, você sabe o que é isso. Né? Você está numa situação estressante, porque você vai para um lado, você fica no outro, e você está ali no meio daquele fogo cruzado, e você fala: olha, eu quero resolver a situação, e eu estou aqui estressado por causa disso. Paulo estava numa situação semelhante a essa aqui. Então Paulo queria que essa situação se resolvesse logo. E se os irmãos se lembrarem, no versículo 7, Paulo diz que Filemão tem uma característica. Paulo diz que Filemão é conhecido por um atributo. Que atributo é esse? Que virtude é essa? Versículo 7. Pois tive grande alegria e consolação por causa do teu amor, pois por meio de ti, irmão, o coração dos santos tem recebido ânimo. E o que Paulo diz no versículo 20? Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum ânimo. Em outras palavras, Paulo preparou Filemão e falou: agora você é conhecido por reanimar o coração dos santos. E agora eu quero que você reanime o meu coração. Você tem essa virtude. E agora eu quero que você coloque essa virtude em exercício mais uma vez. Só que, queridos, venhamos e convenhamos aqui, né? Pense comigo. Você reanimar o coração dos santos quando você tem um crente cansado,
Um crente que está passando por dificuldades, alguém que chega na sua casa e fala, eu preciso conversar, eu preciso de um conselho, eu preciso de ajuda. Não, eu vou te ajudar, eu vou te aconselhar. Era isso que Filemão fazia, isso é uma coisa. Agora, quando você está no meio do furacão e o prejuízo é seu, aí é um pouquinho mais difícil exercer essas virtudes. Não é verdade? Você fala para as pessoas assim, não, você tem que perdoar, você tem que mostrar amor, até que você seja a pessoa que tem que perdoar e tem que mostrar amor, porque você foi a pessoa ofendida. Aí, o caldo engrossa. Aí a coisa fica um pouco mais difícil. Mas isso nos ensina uma lição, queridos. Isso nos ensina que as nossas virtudes, elas não devem ser exercidas apenas em contextos favoráveis e confortáveis. As nossas virtudes devem também ser exercidas em ambientes desconfortáveis e extremamente marcados por prejuízo, muitas vezes. As nossas virtudes não são virtudes para serem exercidas só quando tudo vai bem. As nossas virtudes, especialmente, devem ser exercidas quando as coisas vão mal. E era o que Filemão deveria fazer aqui. Agora Filemão estava em maus lençóis. Filemão estava passando por uma situação difícil, mas era agora que ele deveria exercer essa virtude pela qual Paulo o elogiou. Agora era a hora que ele deveria colocar essa virtude do ânimo dos santos em prática, em movimento, mais uma vez. Agora que ele estava no meio do turbilhão, agora que ele estava no meio do furacão. As nossas virtudes, queridos, são colocadas à prova no meio das situações difíceis pelas quais nós passamos. Não é à toa que o livro de Provérbios fala que se nós fraquejarmos no dia da dificuldade, quão fraco nós somos. Se as nossas virtudes só existem quando tudo vai bem, tem alguma coisa de errado conosco. O nosso Senhor, enquanto estava sendo chicoteado, enquanto estava apanhando, Ele pronunciava palavras de graça. Ele falava para o próprio Pai, Senhor, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo, no meio de uma situação difícil. Perdoar ou emitir alguma coisa, algum benefício quando tudo vai bem é fácil. É como Jesus disse, olha, amar alguém que é seu amigo é fácil. Em Mateus 5 Jesus fala, se vocês amam a quem lhes ama, que diferença vocês têm dos outros? Isso é fácil. Isso é simples, não é difícil, não é custoso para você. Agora, no meio do turbilhão, no meio da dificuldade, quando a sua virtude é colocada à prova, quando o fruto do Espírito é colocado à prova, aí você vê, opa, é aqui que é o momento em que isso tem que ganhar força. É aqui o lugar em que eu preciso exercer isso com mais intensidade. E o que Paulo faz aqui é lembrar que uma comunhão restaurada traz alegria e paz. E Paulo estaria animado por isso. Paulo seria beneficiado por isso. Paulo já não queria mais aquele fogo cruzado. Paulo queria que os dois estivessem em paz. Ele fala, irmão, Filemão, você não sabe como isso vai me trazer alegria. Você não sabe como isso vai me trazer paz. Se você já esteve no meio de um grupo com pessoas brigadas entre si, você sabe que quando o perdão acontece, parece que o clima é outro. Parece que as coisas desmontam. Parece que aquele clima pesado que tem no ar cai completamente. Porque o perdão exercido entre os irmãos, o perdão que acontece na comunidade dos santos, restaura a nossa alegria em comunidade. Eu posso nem estar no meio da briga, mas eu sinto que há algo diferente, algo rompido aqui. E quando a comunhão é restaurada, parece que as coisas voltam ao seu estado normal, as coisas voltam ao estado que deveriam ser, e isso restaura a minha alegria. Veja que Paulo tinha essa preocupação com os filipenses. Abra rapidinho em Filipenses capítulo 2, uma outra carta que Paulo escreveu ao mesmo tempo, muito próximo da carta aos Colossenses e da carta a Filemão. Então Paulo possivelmente estava com tudo isso aí em mente. E veja qual era a preocupação de Paulo com os filipenses, em Filipenses capítulo 2. Veja como Paulo queria ser revigorado ao ver a unidade e a paz daqueles irmãos, entre Filemão e Onésimo. Paulo queria que tudo fosse bem, que tudo estivesse bem, que tudo fosse restaurado. Isso traria alegria para ele. Veja o que ele diz em Filipenses 2, versículo 1. Portanto, se há em Cristo alguma exortação, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há qualquer sentimento profundo ou compaixão, completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Unidade e comunhão, queridos, é algo caro na Escritura, é algo caro. E é algo que quando é ameaçado, nós precisamos nos levantar e lutar pela unidade do corpo de Cristo.
É isso que Paulo está fazendo como pacificador. É isso que Paulo está fazendo como reconciliador aqui. Esse é o desejo de Paulo. Ele sabe que quando as coisas estiverem certas, ele sentiria alegria, ele seria revigorado para prosseguir na sua jornada cristã. Querido, se você já brigou na escola, você sabe que toda briga de escola tem 2 tipos de pessoas. Tá? Na verdade, são 3. Tem a pessoa que bate, tem a pessoa que apanha, e tem a pessoa que fala, briga, 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 é isso. Né? Tem esses 3 tipos de pessoas. Né? Eu geralmente estava no grupo do que apanhava. Né? Essa era a minha participação. Né? Porque toda vez que eu ficava briga, 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 me jogavam para dentro da briga, eu apanhava. Então, não dava muito certo. Mas nós, como crentes, não podemos ser o pessoal do briga, 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 briga. Não! Nós temos que ser o pessoal do deixa disso. Sabe, que a pessoa, não, para que brigar, gente? Vamos resolver. Vamos, calma os ânimos, vem para cá, vamos conversar aqui, vamos para lá, vamos conversar ali. Nós temos que ter uma outra disposição como crentes. Nós temos que ser o pessoal que apazigua, não que joga mais lenha na fogueira. Tem pessoas que veem um incêndio, ao invés de jogar água, taca gasolina. E quer ver o circo pegar fogo, porque essa é a diversão da pessoa. Vê o caos instalado, vê a anarquia acontecendo, vê o pessoal brigando, e a pessoa fica lá comendo pipoca, vendo aquele caos acontecendo. Nós, como crentes, não podemos ser assim. Não é essa a postura de Paulo. Paulo é, por natureza, um reconciliador. Paulo é, por natureza, um apaziguador. Paulo é, por natureza, um pacificador. E, queridos, quando algo ameaça a unidade do corpo de Cristo, Deus se levanta irado. Permitam-me ler alguns textos a respeito disso. E com isso eu quero alertá-lo sobre o perigo de jogar lenha na fogueira. O perigo de, no meio de um caso Onésimo e Filemon, se você fosse o cara que falaria briga, 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 eu se fosse você não aceitava Onésimo de volta não, viu? Eu se fosse você, Onésimo, não voltava para Filemon não, viu? Se você pensa em algum momento em ser esse tipo de pessoa, cuidado. Veja o que diz Provérbios, capítulo 6. Veja como isso é caro aos olhos de Deus, a comunhão é algo caro aos olhos de Deus. Veja o que diz Provérbios 6, versículo 16, olha só. Provérbios 6,16. Veja o que diz. 6 coisas o Senhor detesta, sim, 7 Ele abomina. Essa estrutura aqui diz o seguinte para nós. Deus, Ele abomina tudo, mas a 7ª coisa é terrível. A 7ª coisa é que Ele mais abomina. Tá? Veja só. Deus detesta olhos arrogantes, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente. Coração que faz planos perversos, pés que se apressam a praticar o mal, e testemunha falsa que profere mentiras. E agora vem a 7ª, ao que o Senhor abomina. Qual é a 7ª? E o que semeia inimizade entre os irmãos. É algo terrível. O Senhor abomina isso. Abomina. Provérbios 17, 9. Veja o que diz. Veja o que o pessoal da lenha da fogueira pode fazer. Provérbios 17, 9. Quem perdoa a transgressão busca a amizade, mas quem traz o assunto de volta afasta amigos íntimos. É aquela pessoa que fica jogando na cara. É aquela pessoa que não perdoa. É aquela pessoa que fica cutucando. É aquela pessoa que fica lembrando. Irmão, se Deus fizesse isso conosco, nós estávamos perdidos. Estaremos perdidos. Não é isso que Deus faz conosco. Deus não joga na nossa cara o nosso pecado. Ele nos perdoa a dívida. E aquela pessoa que ignora o valor da comunhão e ignora o que Paulo está fazendo aqui com unhas e dentes em restaurar a comunhão daqueles 2 irmãos, ignora o valor que o próprio Deus dá para a comunhão. Veja por fim o que Paulo diz em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Queridos, a comunhão é algo muito caro ao nosso Deus, algo muito caro. Nós precisamos, como Paulo, zelar pela comunhão. Efésios 4, veja o que diz o versículo 1 ao 3. Olha só, portanto eu, prisioneiro do Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Procurando cuidadosamente. E notem que Paulo fala, suportando uns aos outros. Irmãos, tem gente que não é fácil suportar. Tem gente que é difícil, que é uma relação de suportar mesmo. Fala, não aguento mais, mas suporta, eu suporto, é o que dá para fazer aqui. Mas eu suporto com amor.
Eu suporto com amor porque eu sei que a comunhão é algo caro para Deus. Eu sei que a comunhão é algo que Deus valoriza. Por isso a minha postura é uma postura pacificadora, é uma postura reconciliadora, não uma postura de jogar lenha na fogueira. Eu imito o apóstolo Paulo e não imito os meus amigos da escola que ficavam gritando briga, 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 briga. Não! Eu sou reconciliador, porque comunhão é algo caro para Deus e para os seus servos. Por isso que ao restaurar o relacionamento entre Onésimo e Filemão, Paulo teria sua alegria restaurada. Esse é o segundo motivo, a segunda atitude, a de quem perdoa, restaurar a alegria. Isso mostra para nós que o perdão entre irmãos é um retrato vivo do perdão divino. E 3 atitudes que nós estamos vendo, já caminhando para a última. A primeira atitude, a de quem perdoa assume uma dívida. Deus fez isso, Deus assumiu a nossa dívida. Em segundo lugar, quem perdoa restaura a alegria. Deus restaura a alegria ao restaurar a nossa comunhão. Agora nós temos uns aos outros, é algo que nós desfrutamos, algo bom, restaura a nossa alegria. E por fim, a última atitude de quem perdoa é transbordar graça. Veja o que diz o versículo 21, e então nós terminamos. Filemão 21 diz assim: escrevo-te confiado na tua obediência, sabendo que farás ainda mais do que peço. A confiança de Paulo, queridos, não estava na obediência de Filemão à autoridade apostólica. Até porque nós vemos que ao longo de toda a carta, Paulo está abrindo mão de sua autoridade. Paulo está fazendo isso confiado no amor, na disposição de Filemão. Não na autoridade que Paulo tinha de mandar Filemão fazer aquilo. Como nós já vimos em estudos passados. Isso dá um tom muito mais leve para a carta. Mas aqui Paulo fala que ao receber Onésimo de volta, Filemão estaria obedecendo a Deus. É o que espera-se de um servo de Deus. Que ele reproduza o perdão que ele recebeu com seus irmãos. Por isso essa obediência é colocada aqui. Mas o que me intriga, e o que deve te intrigar também, é que Paulo fala assim: escrevo-te confiado na tua obediência, sabendo que farás ainda mais. O que é esse ainda mais? Paulo não diz. Nós não sabemos o que é esse ainda mais. Muitos falam, não, Paulo queria que Onésimo fosse solto, fosse liberto, não fosse mais um escravo. Não parece ser o teor da carta, não parece ser a visão de Paulo a respeito do assunto. Não, Paulo queria que Onésimo fosse devolvido para ele depois, para que Onésimo trabalhasse ao lado de Paulo. Não parece ser isso também, porque Paulo fala que depois ele vai ser solto e vai encontrar o pessoal lá em Colossos. Nós não sabemos o que é esse ainda mais. O que é esse ainda mais que Paulo espera? Nós não sabemos. E isso, esse silêncio, ou melhor, essa expectativa genérica, essa expectativa aberta, nos ensina algo. Nos ensina que muitas vezes na vida cristã não existem fórmulas mágicas. Queridos, a nossa geração é uma geração extremamente acomodada. Em que sentido? Nós esperamos tudo mastigado para nós. Nós queremos 5 passos para a santidade. 3 passos para o crescimento espiritual, 4 chaves para a felicidade. Nós queremos tudo mastigado. Então assim, você quer perdoar alguém? Faça isso, 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 isso. Você quer crescer em santidade? Faça isso, 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 isso. Nós assimilamos até os católicos às vezes. A gente não tem terço, mas faz capítulo bíblico. Lê 2 capítulos bíblicos por dia, reza não sei quantos Pai Nosso. Então, nós queremos tudo mastigado. Nós perdemos a capacidade, a nossa geração, a minha geração em especial, perdeu a capacidade de olhar para verdades bíblicas gerais e, com o auxílio do Espírito Santo, aplicar isso à minha vida como algo individual, como algo que eu preciso viver individualmente. Então nós esperamos que os pregadores, que os professores, dentro e fora da igreja, deem tudo mastigado para nós. Deem tudo de mão beijada. Você tem que fazer isso, 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 isso. É só nós repararmos a dificuldade que a minha geração tem com interpretação de texto. Nós não conseguimos interpretar um texto, a minha geração não sabe interpretar texto. Nós não conseguimos, porque nós temos dificuldade de ler um texto, pensar, refletir, avaliar e então emitir um parecer, pensar como eu aplico isso para a minha vida. Nós não conseguimos fazer isso. É por isso que os livros de teologia dos nossos dias, se você comparar com livros de teologia de 50 anos atrás, você vê que os nossos livros são muito mais rasos do que os livros de 50 anos atrás. Você pega autores como A.W. Pink, como Martin Lloyd Jones, esses homens do século passado, que escreveram preciosidades como os atributos de Deus, a pregação e pregadores, o caminho de Deus não o nosso, livros densos teologicamente, mas que não têm 5 passos para a felicidade, 5 passos para o perdão divino, não.
São verdades bíblicas que são apresentadas, e por meio do auxílio do Espírito Santo, cada leitor olha e fala, como eu posso aplicar isso à minha vida? Nós perdemos essa habilidade, nós perdemos essa capacidade. Nós temos tudo de mão beijada no YouTube, tudo tutorial, youtuber para cá, youtuber para lá, nós temos tudo. Nós não refletimos mais. E ao deixar esse fazer mais aberto, Paulo está como que dizendo para Filemão, Filemão, pensa aí, o que você poderia fazer mais para receber Onésimo? Talvez Paulo pudesse falar, Filemão, faz um churrascão, mata um boi e faz um churrascão para Onésimo. Filemão, quando Onésimo chegar, põe bexiga para ele, faz com que ele se sinta em casa. Paulo poderia falar isso, mas não é isso que Paulo quer. Paulo está falando, olha Filemão, eu não sei o que você poderia fazer ao certo por ele. Tudo que eu podia pedir, eu já pedi aqui. Que você o receba como irmão, que você o receba bem. Mas agora o fazer mais é algo que você vai ter que avaliar. É algo que você vai ter que ver no seu contexto. Eu acho que Cristo ilustra um pouco isso para nós. Abram em Mateus rapidamente, queridos. É o último texto que eu quero ler com vocês. Mateus capítulo 5. Nós percebemos como Cristo ilustra um pouco do que é fazer mais. Veja o que Jesus diz a respeito do fazer mais em relação aos nossos inimigos. Se Cristo fala isso em relação aos nossos inimigos, como deve ser a nossa postura diante daqueles que são nossos irmãos? Veja o que ele diz em Mateus capítulo 5, versículo 38. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser levar-te ao tribunal e tirar-te a túnica, deixa que ele leve também a capa. E se alguém quiser te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. Dá a quem te pedir e não voltes as costas a quem te pedir emprestado. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está no céu. Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Pois se amardes quem vos ama, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se cumprimentardes somente os vossos compatriotas, que fazeis de especial? Os gentios também não fazem o mesmo? Sede, pois, perfeitos, assim como perfeito é o vosso Pai celestial. O que é fazer mais? É dar a túnica, a segunda túnica. É dar a face, a outra face. É andar a milha, mas a segunda milha. Queridos, isso é fazer mais. E quando nós falamos do perdão que Deus nos ofereceu, queridos, Deus nos deu muitas milhas a mais do que a segunda. Se você está aqui hoje e você desfruta não só da salvação, mas você desfruta de um teto, você desfruta de uma família, você desfruta de uma igreja, você desfruta de comida, você desfruta de dinheiro na sua conta, você desfruta do carro que você veio para cá, você desfruta de uma faculdade, de um trabalho, você desfruta de tudo isso. Essas são as segundas milhas que Deus nos dá, mesmo nós não merecendo isso. Por isso que essa última atitude de quem perdoa é o transbordar graça. Porque é isso que Deus faz conosco. Deus transborda graça. Ele faz mais para nós. E é isso que Paulo esperava que Filemão fizesse. Filemão, faça mais. Vitor, por favor, projete a imagem aí. Vamos voltar à nossa história para terminar. Onde nós paramos? Pois bem, Jean Valjean foi trazido com a prataria roubada, não é? Com os talheres de prata que foram roubados. E os guardas falaram assim, pois bem, esse homem disse que você bispo, deu essas peças de prata para ele. E o bispo, então, olhando para Jean Valjean, fala, mas é verdade, eu dei a prata para esse homem. Os guardas ficam, mas como assim? Ele não está mentindo? Não, ele não está mentindo. Então o padre se abaixa graciosamente e fala, mas meu amigo, você se esqueceu do mais precioso. Então ele vira, vai até a lareira, pega 2 castiçais de prata maciços, volta e entrega para Jean Valjean. E fala, você se esqueceu desses 2 castiçais aqui. E os guardas ficam sem entender aquilo. O próprio Jean Valjean fica sem entender, ele olha aquilo, mas eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui. Eu não estou entendendo o que é essa graça na minha vida. Porque o padre entrega não só aquilo que o Jean Valjean roubou, mas ele dá mais, ele faz mais pelo Jean Valjean.
E queridos, o que nós precisamos fazer é exemplo desse padre. Esse padre entendeu o que é fazer mais. Esse padre entendeu o que é a segunda milha, quando o assunto é perdão. Nós precisamos abrir os nossos armários e tirar os nossos castiçais de prata e entregá-los a quem nos ofendeu. Nós precisamos ir até a nossa lareira, pegar os castiçais de prata e entregar. Falar, olha, você me ofendeu. Olha, você realmente me trouxe muito prejuízo. Você roubou a minha prata. Você roubou os meus preciosos talheres de prata. Mas eu te perdoo. E eu vou fazer mais do que isso. Mais do que só te dar os talheres de prata. Eu vou te dar esses castiçais aqui também, tome. Eu vou te dar a minha amizade de novo. Eu vou te dar a minha confiança de novo. Eu vou restabelecer a minha comunhão com você. Está aqui os meus castiçais de prata. Eu briguei com você, mas hoje eu quero sair para jantar com você. Vamos comemorar a nossa restauração. Vamos nos alegrar juntos. Estão aqui os meus castiçais de prata. Nós brigamos, nós nos ofendemos, mas eu quero agora tomar um sorvete com você. Estão aqui os meus castiçais de prata. Eu estou fazendo mais do que somente perdoar uma dívida. Eu quero fazer mais. Eu quero imitar o meu Senhor e fazer mais, porque Deus fez muito mais do que simplesmente me perdoar. Ele derramou, Ele transbordou a sua graça na minha vida. Nós precisamos, queridos, abrir o armário do nosso orgulho, abrir o armário do nosso ego, abrir o armário da nossa justiça própria, e em humildade, a exemplo de Paulo, a exemplo do nosso Senhor, entregar os castiçais de prata àqueles que nos ofenderam. Isso pode significar sentar ao lado de um irmão que você brigou, e você entrega o castiçal de prata, e fala, olha, eu quero assistir o culto ao seu lado hoje, porque nós somos irmãos. E eu quero fazer mais do que simplesmente falar que eu te perdoei. Eu quero desfrutar desse perdão com você. Eu quero transbordar a graça que Deus tem derramado na minha vida. Obrigado, pode acender a luz. É por isso, queridos, que nós estamos falando que o perdão entre irmãos é um retrato vivo do perdão divino. Porque Deus assumiu a nossa dívida, Deus restaurou a nossa alegria, continua a restaurar a nossa alegria, e Deus transbordou graça sobre nós. Qualquer perdão diferente disso não é perdão. E é isso que Paulo espera de Filemão. Vamos orar. Senhor, obrigado porque nós não merecíamos o teu perdão, nós tínhamos uma dívida infinita para com o Senhor, nós éramos Onésimos, nós éramos Jean Valjeans, que merecíamos o castigo, merecíamos a prisão eterna, Pai. Mas o Senhor transbordou a sua graça em nossa vida, e agora nós temos muito mais do que nós merecemos e precisamos. Obrigado, Senhor, porque a sua atitude, o seu perdão para conosco, é o que serve de modelo para o perdão que nós devemos exercer com os nossos irmãos. Ajuda-nos, Pai, porque é difícil. Ajuda-nos a abrir mão da justiça própria. Ajuda-nos a abrir mão do nosso ego. E que nós sejamos humildes diante do Senhor, Pai. Reconhecendo que o perdão que o Senhor deu para nós é o perdão que nós devemos dar aos nossos irmãos. É o perdão que Paulo esperava que Filemão concedesse a Onésimo. E Pai, como eu anseio chegar no céu e perguntar como foi o reencontro desses irmãos. Ajuda-nos, por favor, Pai, a viver essa realidade hoje na nossa igreja. E é isso que nós oramos, agradecidos em nome do nosso Salvador que assumiu a nossa dívida. Amém.